Eu conheci uma pessoa muito importante que participou da guerra. E essa pessoa chama-se Rodrigo, já é falecido há uns 30 anos. Eu era moço e ele dizia que tinha 60 anos. Eu era velho e ele dizia que tinha 60 anos. Então ele contou alguns fatos, ele participou da guerra e quando ele viu, ele fugiu durante anos para poder escapar da perseguição. Mataram um filho, esposa, e o que eu pretendo fazer um pequeno conto desse fato, historiar também na caneta, sabe? Então é tremendo. Você não quer mostrar pra gente o teu quadro? Sim. Olha só os elementos, Lúcio, que coisa mais linda. Conta pra gente um pouco aqui, Laura. Tudo aí, né? Contar sobre o motivo foi um erro governamental. Eu creio que foi um erro quando eles cederam de ambos os lados da ferrovia sem consultar o que já existia. E isso causou danos materiais para aqueles que já tinham adquirido as terras de uma colonizadora, né? Segundo o que eu sei. E aí quando eles entraram derrubando toda a mata e levando para as serrarias a madeira ganhadas de graça, porque isso aqui já representava um lucro extraordinário só dos dormentos, que eles não precisavam pagar nada, né? Então essas serrarias já eram da empresa americana? Já eram das empresas americanas que buscaram em toda essa linha de tantos quilômetros de cada lado da ferrovia, né? E ainda usaram um exército, pessoas brasileiras, sem pagar nada. Nossa, e quem é que sustentava esse exército enquanto ele estava aqui? O próprio governo brasileiro. E essa gente aqui que você representou são os colonos. Esses seriam, por exemplo, os fiscais das companhias mostrando documentos da existência aos colonos, que eles tinham que ser retirados. E deram um prazo, estipularam tantos dias, e quando não saía, então vinha o massacre, as perseguições. Aqui seriam os tipos de casa já existentes na época, plantações de milho, pequenas parreiras, uns porquinhos soltos no quintal, as casas, as famílias e a mata. Quando ocorreu o fenômeno, então eles subiam em árvores, etc., para se defender. O trem que passava, né? As casas de caboclo, as procissões da coisa, e aqui ainda tu vai ver acima aqui, esse detalhe que é importante, eles levando os mortos e as cruzes que foram enterradas, onde eles levavam os filhos e aqui um colono, um agricultor com uma arma na mão, correndo, levando as notícias para o outro que o trem estava chegando. Nossa, e entre esses colonos tinha imigrantes estrangeiros? Sim, as colonizadoras que vieram para o sul de Santa Catarina, ou norte do Rio Grande, sul de Santa Catarina e sul do Paraná, vieram do Rio Grande do Sul. Eram colonizadoras. Como aqui também veio, só que de Curitiba, e de lá veio do Rio Grande do Sul. Então, pessoas adquiriam do governo uma quantidade de terra sem pagar nada, aqueles coronéis e
daí entregavam, vendia a troco de madeira ou dinheiro para esses agricultores que estavam na região. E eles tinham documentos. E esse seu amigo, ele era colono aqui. E ele começou a participar quando um belo dia ele estava na colônia, perto, uns 2 quilômetros da casa, quando ele viu fumaça. Aí queimaram a casa e quando ele chegou, ele estava colhendo milho, porque naquela época, para plantar, por exemplo, 2 quartas de chão, eram pinheiros que 3 homens não abracavam. Então, uma família pequena, para derrubar a mata, para plantar, eles queimavam os pinheiros, porque não tinha outra saída. Mas uma mulher e um filho e um homem levavam 1 ano, ou talvez mais, para cortar uma quarta de chão. E aí eles plantavam milho, feijão, o alimento, e criavam em volta da casa suínos ou um pequeno chiqueiro, como nós chamamos aqui, para vender a banha. Então eles se alimentavam disso. E quando ele voltou, ele viu fumaça. Ele conta, aliás, ele contava e gritava. Porque quando ele chegou perto da casa, o filho estava enfiado em cima das guias. E a mulher em cima daquelas camas que eles faziam com madeira partida, né? Toda ensanguentada, fizeram de tudo o que eles queriam e daí mataram. E ele ainda lá. Isso. Eu quero fazer a outra tela sobre a Guerra do Contestado, mas pintada. Pintada. Quanto tempo Quanto tempo esse seu amigo viveu depois desse... A história dele é muito interessante, porque depois ele foi de atrás para brigar, e daí começou a ser perseguido. E ele veio nesta região, né, que tinha um profeta, chamado... Ao menos ele contava essa história. E ele aqui perto da Lumber, nesta região, ele deve ter subido por Timbó. Ele ficou 1 mês e pouco fugindo e eles atirando de atrás. Daí ele não aguentou mais. Ele estava deitado do lado de uma tora, onde ele se salvou, que as tropas passaram do lado e não viram. E daí esse profeta deu uma Bíblia para ele, e ele atravessou um estreito. Ele dizia um estreito de um rio que ele tinha que pular com uma vara. Para mim que era o estreito do Iguaçu. Ele atravessou e lá ele ficou. Daí o meu avô, que foi o construtor da estrada de Porto União para Bituruna, ele trabalhou um período até comprar uma rua. E quando ele comprou, ele fez um rancho e não quis mais trabalhar porque ele estava todo cortado, ele não aguentava o trabalho. E o meu avô falava de alguma coisa e respeitavam muito ele, porque através dessa Bíblia que esse homem tinha dado para ele, talvez fosse João Maria ou coisa parecida, e esse profeta, que eu creio que era um profeta, esse profeta, então ele orava para as pessoas que iam lá, que estavam doentes e eram curados nesse rancho. E era um rancho
ali próximo a Bituruna, e muita gente ia lá para ser que ele orava. Antigamente eles diziam benzedores, mas ele não, ele tinha uma Bíblia. Quando eu conheci, ele continuava toda esfarrapada e continuava orando através dos salmos. Então eu quero ver se eu escrevo e conto a história pintada dele. Quanto tempo você demora para fazer? Uma tela dessa 40 dias, trabalhando. Quantas horas por dia? 8, 10, 15, não se marca um período, porque nem uma pequena folha dessas minúscula tem centenas de traços. Uma pequena folha de uma taquara tem traços de sombra. Então, as mesmas folhas pequenas também têm traços no meio das folhas, para sombrear. Então, ele fica um esquema fotográfico. Como aqui, uma azaleia ou uma orquídea, ela tem traço de sombra. Então, conforme a distância que tu olha, e se tu formar assim na mão, um canudinho, sabe, um buraquinho no meio entre as mãos, ou enrolar um papel, tu vai ver a classe da pintura. Que lindo! E para tu conhecer se um pintor é bom, é só você fazer assim, daí você vê se ele trabalha nos 4 lados, com a mão, que a pintura, ele trabalha dos 4 lados. Né? Então é um portinário Manet,